Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação do domingo. Hoje é dia 28 de novembro. Eu gostaria de ler em Hebreus capítulo 12, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita de Deus. A importância, então, de termos os olhos fitos em Jesus. Estamos meditando aqui na nossa igreja, na Igreja Batista da Costa Basca, no sudoeste da França, uma igreja francesa ligada à Federação das Igrejas Evangélicas Batistas da França. E nós estamos, então, meditando nesse texto de 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então, como podemos crescer no conhecimento de Cristo, no conhecimento da graça dele? Nós precisamos sermos cheios da fé, que é um presente que Deus nos dá. Extremamente importante. A gente vai ver que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vai nos ajudar a ver o invisível. A fé vai nos ajudar a viver naquilo que é invisível. O pano de fundo dessa epístola aos Hebreus é a perseguição e o desejo que muitos tiveram de voltar à religião judaica, porque estava sendo difícil ser cristão. Então, eles estavam voltando àquilo que o texto vai chamar de sombra. Voltando para a sombra. A realidade se encontra em Cristo, como diz Paulo aos Colossenses. E em Colossenses, a gente vai ver também o mesmo problema. Sendo que Colossenses é uma carta escrita mais para a igreja de Colosso, onde nem todo mundo era judeu. E a epístola aos Hebreus, escrita a irmãos de origem hebraica, que estão sendo tentados a voltar à religião, ao invés de continuarem olhando para Cristo, como ele diz no capítulo 12. Então, no final do capítulo 10, há uma exortação extremamente importante vai ser dada a esses irmãos sobre a importância da fé. Fé, 2 letras apenas na língua portuguesa, foi em francês, faith em inglês, super pequena palavra, mas com grande poder. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Começa assim, então, esse texto sobre a fé. Aqui estamos no capítulo 10 de Hebreus, verso 38. Vai continuar dizendo no verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem, que os irmãos estavam sendo tentados a olhar para trás, a voltar para a religião. E ele diz, nós não somos desses que olham para trás. Nós não retrocedemos para sermos destruídos, mas nós fazemos parte daqueles que creem e são salvos. A fé, então, é esse presente que Deus nos dá, então, que nos permite de entrar pela porta da salvação. Somos salvos pela fé que Deus colocou em nossos corações. Importantíssimo isso. Muito importante. Então, em seguida, no capítulo 11, verso 1, ele vai começar dizendo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Duas coisas importantes aqui. Primeiro é a certeza e depois a prova. A palavra certeza aqui vem de uma palavra que quer dizer fixar alguma coisa que foi fixado sobre uma base. É algo que tem uma fundação. É algo que está colocado sobre algo de sólido. E a gente pensa logo naquela casa da parábola de Jesus em Mateus capítulo 7, onde Jesus vai falar sobre a casa construída na rocha. A tempestade vem, mas a casa vai permanecer. A outra casa que foi construída na areia não vai permanecer quando a tempestade vier. A certeza aqui, então, é algo que tem base, que tem fundamento. A fé, então, é isso aí. É o fundamento daquilo que nós esperamos. E a prova daquilo que a gente não vê. E a prova aqui é algo que foi testado e que foi aprovado. A gente sabe agora que é real, que é verdade. Como que a gente sabe que aquilo que Deus nos prometeu é verdade? Pela fé que Ele colocou em nosso coração.
Então, em seguida, nós vamos ter 3 exemplos muito importantes de pessoas que olharam para Cristo, olharam para o futuro, olharam para Deus. Nós vimos, então, no nosso texto base de Hebreus 12, 2, que nós temos os olhos fitos em Jesus. Interessante que antes de falar de Abraão, o texto vai dizer que nós cremos que o universo foi criado por Deus pela fé que Deus nos deu. Em seguida, vai haver uma lista de pessoas que viveram e venceram através da fé. Começando por Abel, passando por Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Josué, Moisés e também Raabe. Muito interessante. Personagens, patriarcas, profetas, pessoas super importantes, heróis da galeria de heróis do povo hebraico, mas também Raabe, que não só não era da descendência de Abraão, como também era prostituta. Interessante que esta mulher aparece na mesma lista que Moisés e Abraão. Eles não vão falar, por exemplo, aqui de Davi, só vai citar, mas vai falar de Raabe. O que aproxima Raabe, o Moisés, a Sara, o Isaac, o Jacó, o Abraão, o Noé? A fé. A fé. Deus ofereceu a fé àquele povo, aqueles homens, aquelas mulheres, e eles viveram e venceram pela fé. E você? Como você vive? Você vive pela fé que Deus tem te dado ou você vive por sua própria força? O justo viverá pela fé. Então, em seguida, a gente vai ver, por exemplo, que Abraão, no capítulo 11, verso 10, está escrito: Abraão esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão recebe uma promessa, mas não vê nada daquilo que Deus lhe prometeu. Não vê com esses olhos, mas vê com os olhos da fé. Vai morar em tendas ele, o Isaac, seu filho, o Jacó, seu neto, e muitos dos seus netos e bisnetos vão viver em tendas sem possuir aquilo que Deus prometeu. Mas o Abraão está vendo a nova Jerusalém, a cidade invisível que Deus constrói. Não uma cidade aqui deste planeta, mas a cidade eterna, que é edificada por Deus. Ele viu esta cidade. Ele olha bem longe. Para onde você olha? Para o chão? Para o pastor? Para o padre? Para o profeta? Para a sua sogra? Para a sua esposa? Para o seu marido? Para o seu vizinho? Ou você olha para Deus? Importante. Precisamos olhar sempre para Deus. Moisés, no capítulo 11, verso 10, que não aparece aqui na minha lista, está dizendo que Moisés preferiu o opróbrio do Cristo que os prazeres transitórios do pecado. Interessante que Moisés viveu mais de 1000 anos, talvez 1500 anos antes de Jesus. Mas ele está olhando para o Messias. É por isso que ele vai se tornar um grande libertador, um herói na fé, um homem que vai tirar, um homem que não sabia falar, inclusive, que de príncipe se tornou pastor de ovelha, vai viver 40 anos no deserto, vai ser enviado por Deus e vai libertar um povo que já estava no Egito há mais de 400 anos. Milhares de pessoas. Deus vai usar aquele homem de uma forma poderosa. Por quê? Porque ele olhava para Deus. Ele tinha os olhos fitos em Cristo, está dizendo o texto. Interessante, não é? E você? E todos nós? Hebreus capítulo 12, verso 3 está dizendo: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem fiquem desanimados. Precisamos olhar para Jesus e considerá-lo. Paulo vai utilizar esse verbo considerar em Romanos 6, dizendo que nós precisamos considerar que fomos batizados na cruz, batizados no túmulo, batizados na ressurreição de Jesus. Deus nos ressuscitou em Cristo. Precisamos considerar isso. Você tem que calcular isso na sua mente e dizer: isso é verdade. O que você calcula? O que você considera aqui?
Você considera Cristo Jesus. A gente viu no verso 2 do capítulo 12 que os nossos olhos são fitos em Cristo. E em seguida ele diz: considerem aquele que suportou tamanha oposição. Considere Jesus. Na sua vida você tem que considerar Jesus todos os dias. Senão você não tem como avançar, você não tem como correr. E finalmente, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você busca a Deus, você encontra. Você fala com Deus, Deus te responde. Deus fala com você. Deus é um Deus de aliança. Ele já assinou o contrato. E você? Que Deus te abençoe.